Sermão número 1210, pregado no inverno de 1872 por Charles Adam Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Minha alma está como uma criança desmamada. Salmo 131, 2. Certa vez, conversava com um excelente ministro idoso. E enquanto falávamos sobre nossos estados de espírito e sentimentos, ele fez a seguinte confissão. Disse: quando leio a passagem no Salmo, minha alma está como uma criança desmamada, desejo que isso fosse verdade a meu respeito. Mas acho que teria que alterar uma sílaba, e então ela descreveria exatamente como sou às vezes. Minha alma está como uma criança sendo desmamada, em vez de uma criança desmamada. Pois, disse ele, com as fraquezas da velhice, temo que fico irritado, impaciente e ansioso. E quando o dia termina, não sinto que estive em um estado de espírito tão calmo, resignado e confiante quanto desejaria. Suponho, queridos irmãos, que frequentemente temos que fazer a mesma confissão. Desejamos ser como uma criança desmamada, mas percebemos que negligenciamos andar pela fé e entramos no caminho de andar pela visão dos nossos olhos. Então, ficamos como uma criança sendo desmamada, que está inquieta, preocupada, agitada, causando problemas para os que estão ao seu redor. E, acima de tudo, problemas para si mesma. O desmame foi um dos primeiros problemas reais que enfrentamos depois que viemos ao mundo. E na época, foi algo terrível para nossos pequenos corações. Superamos isso de alguma forma. Não nos lembramos agora de quão difícil foi para nós, mas podemos tomá-lo como um exemplo de todos os problemas. Pois se temos fé naquele que foi nosso Deus desde o seio de nossa mãe, assim como superamos o desmame e nem mesmo nos lembramos dele, também superaremos todos os problemas que virão, e mal nos lembraremos deles pela alegria que seguirá. Se de fato o Dr. Watts estiver correto ao dizer que, quando chegarmos ao céu, recontaremos os labores de nossos pés, então estou certo de que o faremos, como ele diz, com alegria transportadora. Lá, pelo menos, cada um de nós será como uma criança desmamada. É uma condição de coração muito feliz a que aqui se indica, e falarei sobre ela com o desejo de promover o aumento de tal estado de coração entre os crentes, com a esperança de que muitos de nós o alcancemos, e que todos nós que o alcançamos continuemos a dizer ainda: minha alma está como uma criança desmamada. Primeiro, vamos pensar o que o salmista quis dizer com essa descrição. E começaremos observando o contexto, para entendê-lo. E, em seguida, consideraremos a metáfora para ver ainda mais o que ele quis dizer literalmente. Primeiro, observe o contexto, e você verá que ele quis dizer que o orgulho havia sido subjugado nele e expulso dele. Pois ele começa o salmo com isto: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem meus olhos são altivos. Todos nós somos orgulhosos por natureza, embora não haja um entre nós que tenha algo do que se orgulhar. Não importa qual seja a nossa condição, todos nós sonhamos que temos algo do que nos gloriar. O prefeito não é um pouco mais orgulhoso com sua corrente de ouro do que o mendigo com seus trapos. Na verdade, o orgulho é uma espécie de erva daninha que crescerá em solo muito pobre tão livremente quanto no jardim mais bem cultivado. Todo homem pensa mais de si mesmo do que Deus pensa dele. Pois quando um homem está em seu melhor estado e no seu auge, ele não é nada além de pó. E o Senhor conhece sua estrutura e lembra que ele é apenas isso, e nada melhor. Algumas pobres criaturas, no entanto, alimentam seu orgulho e o deixam correr solto como um cavalo selvagem com seu cavaleiro. Não se pode confiar neles com um pouco de dinheiro, senão logo erguem a cabeça tão alto que se poderia pensar que as estrelas estão em perigo. Não se pode confiar neles com um pouco de talento, senão logo seu gênio é onipotente em sua própria opinião, e eles próprios devem ser tratados como semideuses. E se são servos de Deus, não podem ter um pequeno sucesso no ministério ou na escola dominical sem se tornarem bastante desagradáveis para os que estão ao seu redor, por seus modos jactanciosos e ansiedade em falar de si mesmos. Mal podem desfrutar da presença de Deus, mas começam a fazer um ídolo de suas conquistas e graças. E começam a dizer: meu monte está firme,
Eu nunca serei abalado. O grande eu cresce sem qualquer regra, pois o solo da natureza é lamacento e a correnteza do orgulho se adapta a ele poderosamente. Você nunca precisa se preocupar com um homem manter sua opinião sobre si mesmo. Ele certamente fará isso. A força da natureza geralmente corre na direção da autoconceituação. Esse orgulho muitas vezes leva à arrogância, maneiras dominadoras com os outros e desprezo por eles, como se não fossem tão bons quanto nós. E se vemos erros e falhas neles, concluímos que são muito tolos e que agiríamos muito melhor se estivéssemos em sua posição. Se eles agem nobremente e bem, esse mesmo orgulho nosso nos leva a encontrar falhas neles e a diminuir sua excelência. E se não conseguimos subir tão alto quanto eles, tentamos puxá-los para nosso nível. Isso é uma coisa vil a fazer, mas o homem orgulhoso é sempre mesquinho. Olhares altivos e mesquinhez de coração correm juntos como dois cães de caça. O homem humilde é o verdadeiro grande homem. E porque a gentileza de Deus o fez grande, ele certamente será mantido humilde perante o Senhor pelo Espírito Santo. O homem orgulhoso é realmente pequeno, mais ainda, ele é realmente nada, mesmo nas coisas em que se vangloria. Davi podia dizer: meu coração não é orgulhoso. Seu irmão Eliabe disse que ele era orgulhoso quando ele desceu para levar o presente de seu pai aos irmãos soldados. Mas não era assim. Seu coração estava contente em estar com as ovelhas. Ele estava bastante disposto a seguir as ovelhas prenhes. Quando estava na corte de Saul, pensavam que ele era ambicioso, mas ele não era. Ele estava bastante satisfeito em ser um servo ali para lutar as batalhas de Israel. O lugar de capitão sobre uma banda errante lhe foi imposto, mas ele preferiria ter ficado em casa. E quando era rei, ele não se exaltava. Absalão, quando aspirava ao reino, era um homem muito mais impressionante de se olhar do que seu pai Davi, pois Davi caminhava em humildade de espírito perante o Senhor. Quaisquer que fossem seus defeitos, ele certamente não tinha o defeito da vaidade ou de estar intoxicado em espírito com o que Deus havia feito por ele. Agora, é uma grande bênção quando o Espírito de Deus nos impede de sermos orgulhosos e nossos olhares de serem altivos. Nunca seremos como uma criança desmamada até que cheguemos a isso, pois uma criança desmamada não pensa nada de si mesma. É apenas um pequeno bebê. Qualquer consciência que ela tenha sobre o assunto não é consciente de qualquer força ou sabedoria. Ela é inteiramente dependente dos cuidados de sua mãe. E bem-aventurado é o homem que é levado a se prostrar muito baixo em seu próprio espírito perante o Senhor, descansando no seio do amor infinito. Afinal, irmãos, somos ninguéms e viemos de uma linhagem de ninguéms. O mais orgulhoso nobre do reino pode traçar sua linhagem até onde quiser, mas ele deve lembrar que, se seu sangue é azul, deve ser muito prejudicial à saúde ter tal sangue nas veias. O sangue vermelho comum do camponês é, afinal, muito mais saudável. Por maiores que os homens se considerem por causa de seus antepassados, todos nós traçamos nossa linhagem até um jardineiro que perdeu seu lugar por roubar a fruta de seu mestre. E esse é o mais longe que podemos ir. Adão cobre a todos nós com desgraça, e sob essa desgraça todos devemos nos sentar humildemente. Olhe para seu próprio coração, e se você ousar ser orgulhoso, é porque nunca viu seu coração de fato. Ele é uma massa de poluição, é um covil de imundície. Fora da graça divina, seu coração é uma massa fervente de putrefação. E se o Espírito eterno de Deus não o mantivesse sob controle, mas deixasse sua natureza seguir seu curso, invejas, luxúrias, assassinatos e toda a coisa vil viriam voando em sua vida diária. Um pecador e ainda orgulhoso. É monstruoso. Quanto aos filhos de Deus, como podem ser orgulhosos? Temo que todos nós o sejamos demais. Mas do que temos que nos orgulhar? O que temos que não recebemos? Como então podemos nos vangloriar? Estamos vestidos com a veste da justiça de Cristo? Não colocamos um fio nela. Tudo nos foi dado pela caridade de Jesus. Nossas vestes são brancas. Nós as lavamos no sangue do Cordeiro. Somos novas criaturas.
Fomos criados de novo pelo poder onipotente, ou ainda estaríamos como éramos. Estamos perseverando em nosso caminho, é Deus que nos capacita a perseverar, ou há muito tempo teríamos voltado atrás. Fomos guardados da grande transgressão. Quem nos guardou? Certamente não nos guardamos. Não há nada que temos de que possamos dizer: eu fiz isso e é tudo meu, exceto nossas falhas e pecados, e sobre estes devemos corar. No entanto, irmãos, quando o Senhor nos favorece, especialmente na juventude, embora eu não saiba se não é quase tanto assim com aqueles de nós que avançamos um pouco mais, se você recebe uma vela cheia e uma brisa favorável, e o navio corre diante do vento, há necessidade de muito lastro, ou logo haverá uma história para contar de um navio que virou, e um marinheiro que foi muito ousado e nunca mais se ouviu falar dele. Precisamos continuamente ser mantidos humildes perante Deus, pois o orgulho é o pecado que assedia a humanidade. Ó, que Deus nos conceda sermos como Davi, não orgulhosos, nem nossos olhos altivos. Essa é a primeira ajuda para sermos como uma criança desmamada. E em seguida, ele nos diz que não era ambicioso, nem me ocupo com grandes assuntos. Ele era um pastor, não queria ir lutar contra Golias, e quando fez, foi porque sua nação precisava dele. Ele disse: não há uma causa, caso contrário, ele teria permanecido no anonimato. Quando entrou na caverna de Adulão, nunca levantou a mão para se tornar rei. Ele poderia ter golpeado seu inimigo várias vezes, e com um golpe ter encerrado a guerra e tomado o trono, mas ele não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Pois, como uma criança desmamada, ele não era ambicioso. Ele estava disposto a ir para onde Deus o colocasse, mas não buscava grandes coisas. Agora, queridos irmãos, nunca seremos como uma criança desmamada se tivermos grandes noções do que devemos ser e grandes desejos por nós mesmos. Se somos grandes homens em nossa própria estima, é claro que devemos ter grandes coisas para nós mesmos. Mas se conhecemos a nós mesmos e somos levados a uma condição verdadeira de mente, evitaremos aquelas ambições desmedidas que se excedem. Por exemplo, não ansiaremos por grandes posses. Tendo alimento e vestimenta, estaremos com isso contentes. Se Deus adicionar ao nosso estoque confortos da vida, seremos gratos. Seremos diligentes nos negócios, mas não seremos gananciosos e mesquinhos. Enquanto outros estendem seus braços como mares para agarrar toda a costa, estaremos contentes com coisas muito menores, pois sabemos que a ganância por riquezas terrenas traz consigo uma diminuição do desejo pelas verdadeiras riquezas. Quanto mais faminto um homem está por este mundo, menos ele anseia pelos tesouros do mundo vindouro. Não seremos cobiçosos se formos como uma criança desmamada. Tampouco suspiraremos por posição e influência. Quem já ouviu falar de uma criança desmamada fazendo isso? Deixe-a descansar no seio de seus pais e ela está contente. E assim estaremos no seio de nosso Deus. No entanto, alguns homens cristãos parecem não conseguir trabalhar a menos que sejam os cavalos da frente da equipe. Não conseguem trabalhar com outros, mas devem ter o lugar principal, ao contrário da palavra do apóstolo que diz: meus irmãos, não sejais muitos mestres, para que não recebais maior condenação. Bem-aventurado é aquele servo que está bastante contente com a posição que seu mestre lhe designa. Feliz em desatar os cordões dos sapatos de seu senhor. Feliz em lavar os pés dos santos. Feliz em se engajar em varrer uma passagem para os servos do rei. Façamos qualquer coisa por Jesus, considerando a maior honra até mesmo ser um capacho dentro da igreja de Deus. Se pudéssemos ser tal coisa para que os santos até removam a imundície de si mesmos sobre nós, desde que possamos ser de alguma utilidade para eles e trazer alguma glória a Deus. Você se lembra da palavra de Jeremias a Baruque? Baruque estivera escrevendo o rolo para o profeta, e imediatamente Baruque pensou que era alguém. Ele estivera escrevendo a palavra do Senhor, não é? Mas o profeta lhe disse: buscas tu grandes coisas para ti mesmo? Não as busques. E assim diz a mente do Espírito a todos nós. Não deseja ocupar posições de eminência e destaque, mas deixe sua alma ser como uma criança desmamada, não se ocupando com grandes assuntos.
Muitas vezes buscamos grande aprovação. Queremos fazer grandes feitos que as pessoas falarão, especialmente alguma obra famosa que todos admirarão. Isso é da natureza humana, pois o amor pela aprovação está enraizado em nós. Como diz o velho ditado, o orgulhoso, para ganhá-lo, suporta labores sobre labores. O modesto o evita, mas para garanti-lo. Mas o homem chegou à posição certa quando se tornou indiferente para isso. Ele mesmo, um homem moribundo, a estima de um homem moribundo, que julga o que é certo perante Deus e o faz sem se importar com a opinião pública ou privada na questão. A quem não importa mais o que as pessoas possam dizer de uma ação que sua consciência aprova do que a melodia que o vento norte assobia enquanto sopra sobre os Alpes. Aquele que é escravo das opiniões dos homens é realmente um escravo. Eu preferiria ir para algum lugar bárbaro onde ainda o chicote de escravo caísse sobre meus ombros e a corrente cruel me prendesse ao chão do que viver com medo de algo como eu mesmo e tremer de medo de ofender este homem e aquele ao fazer o que acredito ser certo. Aquele que teme a Deus não precisa temer mais ninguém. Mas aquele que atinge esse ponto passou por um desmame doloroso. E se não fosse por isso, ele não poderia dizer: minha alma está como uma criança desmamada. Frequentemente também nos ocupamos com grandes assuntos por termos uma alta ambição de fazer algo muito maravilhoso na igreja. É por isso que tão pouco é feito. O grande destruidor de boas obras é a ambição de fazer grandes obras. Uma coisa pequena pode ser feita por um irmão cristão bem. Mas se lhe ocorre, vou organizar uma sociedade para fazer isso, e um comitê, um secretário e um presidente e um vice-presidente, sendo bem conhecido que nada pode ser feito até que você tenha um comitê e um presidente e tudo isso, o irmão logo se atrapalha, e seu trabalho termina em resoluções e relatórios, e nada mais. Mas o irmão que diz: aqui está um distrito que ninguém visita, farei o que puder nele. Ele provavelmente é o homem que conseguirá outro para ajudá-lo e outro, e o trabalho será feito. O jovem que está bastante contente em começar pregando em uma pequena sala em uma vila para uma dúzia é o homem que ganhará almas. O outro irmão que não pretende pregar até que possa pregar para 5.000 nunca fará nada. Ele nunca pode. Li sobre um rei que sempre queria dar o segundo passo primeiro, mas ele não era um Salomão. Há muitos assim por aí. Não reis, mas pessoas comuns, que não querem fazer a primeira coisa, a coisa que podem fazer, a coisa que Deus os chama a fazer, a coisa que devem fazer, mas devem fazer algo grande. Ó, caro irmão, se sua alma algum dia chegar a ser como deveria, você sentirá: a menor coisa que eu puder fazer, ficarei feliz em fazer. A forma mais pobre e humilde de serviço cristão, como os homens pensam, é melhor do que eu mereço. É uma grande honra ser permitido desatar os cordões dos sapatos de meu Senhor. Um jovem que uma vez teve uma pequena responsabilidade e apenas cerca de 200 ouvintes, reclamou a um velho ministro que desejava mudar para outro lugar. Mas o velho disse: não tenha pressa, irmão. A responsabilidade de 200 almas é um fardo bastante pesado para a maioria de nós carregar. E assim é. Não precisamos estar tão ansiosos para carregar mais. É o melhor desenhista, não aquele que desenha o maior, mas o círculo mais perfeito. Se o círculo é perfeito, ninguém encontra defeito nele por não ser grande. Preencha a sua esfera, irmão, e esteja contente com ela. Se Deus o mover para outra, alegre-se por ser movido. Se Ele o mover para uma menor, esteja tão disposto a ir para um lugar menos proeminente quanto para um que seja mais. Não tenha vontade própria sobre isso. Seja uma criança desmamada que abandonou a inquietação, o choro e a preocupação, e deixe sua mãe fazer exatamente o que parece bom aos seus olhos. Quando estamos completamente desmamados, está bem conosco. O orgulho se foi e a ambição também. Precisaremos de muito cuidado por parte de alguém que é mais sábio e mais gentil do que a melhor mãe, antes que estejamos completamente desmamados desses dois pecados tão queridos. Em seguida, Davi nos diz que não era intrometido, nem me ocupo com grandes assuntos ou com coisas altas demais para mim. Vi muitos homens sempre vexados e perturbados, porque se ocupavam com coisas altas demais para eles.
Essas coisas altas demais para eles foram muitas, mas mencionarei apenas algumas. Eles esperavam compreender tudo e nunca estavam satisfeitos, porque muitas verdades estão muito acima e fora de seu alcance. Especialmente, eles esperavam conhecer todas as coisas profundas de Deus, a doutrina da eleição e como Deus ordena tudo, e ainda assim o homem é responsável, tão responsável como se não houvesse presciência e nenhuma pré-ordenação. É tolice esperar conhecer essas coisas altas demais para nós. Cremos e ensinamos porque a Bíblia declara estas coisas claramente e isso nos basta. Aqui está uma criança que acabou de sair do colo de sua mãe e espera entender um livro de trigonometria e chora porque não consegue. E aqui está outra criança que desceu ao mar e está inquieta e chutando nos braços de sua babá porque não consegue segurar o Atlântico na palma da mão. Bem, ela terá que chutar, esse será o fim disso. Mas está se inquietando por nada, sem qualquer uso real ou necessidade para seu choro, porque a alma de uma criança não pode conter um oceano. No entanto, uma criança poderia mais facilmente segurar o Atlântico e o Pacífico em suas duas mãos sem derramar uma gota do que você e eu jamais conseguiremos conter toda a verdade revelada dentro do compasso de nossas mentes estreitas. Não podemos saber tudo e não podemos entender nem metade do que sabemos. Desisti de querer entender. Até onde posso, estou contente em crer em tudo o que vejo na palavra de Deus. As pessoas dizem, mas ele se contradiz. Ouso dizer que sim, mas nunca contradigo Deus. Até onde sei, nem a Bíblia. Se o fizer, que meu Senhor me perdoe. Não acredite em mim por um minuto se eu falar contrário à palavra de Deus para parecer consistente. O pecado de ser inconsistente com meu pobre eu falível não me preocupa nem um décimo tanto quanto o temor de ser inconsistente com o que encontro na palavra de Deus. Alguns querem moldar as Escrituras ao seu credo e obtêm um credo muito bem quadrado e cortam a Bíblia muito habilmente. É maravilhoso como eles fazem isso, mas eu prefiro ter um credo torto e uma Bíblia reta do que tentar torcer a Bíblia para se adequar ao que acredito. Nem me preocupo, diz o salmista, com coisas altas demais para mim, e acho que fazemos bem em manter muito essa linha. Mas realmente deve-se estar familiarizado com todas as frases da dúvida moderna. Sim, e quantas horas por dia um homem deve dedicar a esse tipo de coisa? 24 das 24 horas dificilmente seriam suficientes, pois as frases do pensamento moderno são inumeráveis. E todo tolo que se estabelece como filósofo cria um novo esquema. E devo eu passar meu tempo indo por aí, derrubando suas casas de cartas? Não eu. Tenho algo mais a fazer. E assim tem todo ministro cristão. Ele tem dúvidas reais para lidar, que atormentam corações verdadeiros. Ele tem ansiedades para aliviar em almas convertidas e em mentes que anseiam pela verdade e pelo certo. Ele tem isso para enfrentar, sem estar sempre lutando contra moinhos de vento e correndo por todo o país para derrubar cada espantalho que tolos eruditos possam erguer. Logo, nos contaminaremos se trabalharmos dia após dia nos esgotos comuns do ceticismo. Irmãos, há uma certa estrada de verdade na qual você e eu, como viajantes, nos sentimos seguros. Vamos viajar por ela. Há algumas coisas que sabemos porque as experimentamos. Algumas doutrinas que ninguém pode tirar de nós porque as provamos e as tocamos. Bem, se pudermos ir além, ótimo. Mas, na minha opinião, somos tolos por ir além e nos sairmos pior. Se um homem chegou ao fim da terra, o ponto mais ocidental da Inglaterra, e algum grande gênio lhe dissesse para caminhar mais adiante do que a velha Inglaterra alcança, e o ridicularizasse porque ele não dará um passo à frente na névoa que esconde uma queda horrível, acho que, no geral, ele pode estar contente em suportar o ridículo. Coloque seu pé no chão, irmão, e veja se há algo sob ele, se há um bom texto ou dois por baixo. Se há um pouco de experiência pessoal por baixo, e se você não encontrar, deixe os pensadores avançados irem sozinhos. É melhor você ficar na rocha. Prove todas as coisas. Não corra atrás de suas novidades até que as tenha provado. E o que você provou, segure firme.
Seja conservador na verdade de Deus e também radical, mantendo-se na raiz da questão. Segure firme o que você sabe e viva principalmente das simplicidades do Evangelho, pois afinal o alimento da alma não está nos pontos controversos, está nos pontos que nunca teremos controvertidos, pois sem controvérsia grande é o mistério da piedade, Deus manifesto na carne. Aí está o alimento da alma, onde não há controvérsia em nenhum espírito cristão devoto. Ocupe-se então com as questões mais claras e não adote a noção de que você deve ler todos os trimestrais e dominar a revisão contemporânea e coisas assim, ou então você será um ninguém. Esteja contente em ser exatamente um ninguém, como uma criança desmamada é. E diga, não me ocupo com grandes assuntos ou com coisas altas demais para mim. O mesmo mal surge em outra forma quando queremos saber todas as razões da providência divina. Por que essa aflição foi enviada e por que aquela? Por que meu pai morreu? Por que aqueles 2 filhos que tanto amávamos foram tirados de nós? Por que não prosperamos em nossos vários empreendimentos? Por quê? Por quê? Por quê? Quando começamos a perguntar por quê, que tarefa interminável temos diante de nós. Se nos tornarmos como uma criança desmamada, não perguntaremos por quê, mas apenas creremos que nas dispensações de nosso Pai Celestial há uma sabedoria profunda demais para compreendermos, uma bondade velada, mas certa. Também nos ocupamos com coisas altas demais para nós quando começamos a considerar os resultados do dever e hesitamos em cumpri-lo. O caminho de um homem está bem claro na palavra de Deus, mas ele diz, se eu fizer isso, como vou sustentar minha família? Se eu fizer isso, não estarei abandonando uma esfera de utilidade? Sei que seria certo fazer isso. Minha consciência me diz que devo, mas outras pessoas de alguma forma conseguem fazer concessões em sua consciência e são evidentemente muito úteis onde estão. Meu caro irmão, ore a Deus para guiá-lo em um caminho claro e lembre-se, você não tem nada a ver com resultados, exceto recebê-los como testes de sua fidelidade. Os resultados devem sempre ser deixados com Deus. Pois se o resultado de fazer o certo for que você perca a sua vida, seu mestre lhe diz que você deve odiar até mesmo sua própria vida, ou então não pode ser seu discípulo. Você será ajudado se puder confiar, mas se, por causa disto ou daquilo, você fizer o errado, não importa como você coloque, você está fazendo o mal para que venha o bem e está entristecendo o Espírito de Deus. Sua mente nunca chegará a ser como uma criança desmamada. Não é o espírito infantil tentar se desculpar por manter uma posição falsa. O espírito infantil é fazer o que nosso Pai Celestial nos diz, porque Ele nos diz, e deixar as consequências com Ele. Assim, já disse o suficiente, talvez demais, sobre a conexão. Agora, a partir da própria metáfora, concluímos que a condição de coração da qual Davi falou era esta, que ele era como alguém que foi capaz de abrir mão de seu alimento natural, que lhe parecia absolutamente necessário e que ele muito apreciava. O bebê desmamado abriu mão do que amava. Por natureza, nos apegamos aos seios deste mundo e apenas a graça soberana pode nos desmamar disso. Mas quando abrimos mão da autoconfiança, da confiança em si mesmo, do amor pelo mundo, do desejo de autoengrandecimento, quando abrimos mão de confiar no homem, confiar em cerimônias, confiar em qualquer coisa, exceto Deus, então nossa alma se tornou como uma criança desmamada. Ela abriu mão do que a natureza se alimenta, para que possa se alimentar do pão do céu. Significa, em seguida, que ele finalmente conquistou seus desejos, seus anseios, suas saudades. A criança, sendo desmamada, tem seus desejos fortes sobre ela e se inquieta. Mas a criança desmamada está contente, seus desejos estão quietos. E o Filho de Deus, quando a graça suficiente veio, não sente desejo por aquilo que outrora o encantava. Ele se submete tão completamente à vontade de seu Pai que, se tiver que ficar sem, ele fica sem. Paulo disse que havia aprendido a estar contente em qualquer estado em que estivesse. Havia outra lição que Paulo aprendeu, mas ele não nos conta. Não tem dúvida de que ele havia aprendido a estar contente sem qualquer estado, o que é muito mais. Estar contente por não ter
assim como por ter, é uma grande conquista. Não ter e estar tão feliz por não ter, como se tivesse tudo o que desejava, é bom. Ó estado abençoado para se estar. Não apenas afastado dos seios da terra, mas ensinado a não mais desejá-los. Agora, uma criança desmamada é inteiramente dependente de sua mãe. Ela não sabe nada sobre como será alimentada. Não poderia se alimentar sozinha e morreria se fosse privada do cuidado de outra. Mas ela descansa tranquilamente, livre de qualquer traço de ansiedade. Descubro que o hebraico dá a ideia de uma criança deitada no seio de sua mãe, perfeitamente satisfeita. E Davi coloca isso de alguma forma assim: ó meu Senhor, minha alma está em teu seio, como uma criança que terminou de chorar e se inquietar, e está completamente desmamada. Ó homem feliz, que depende tanto de Deus que deixa todas as suas preocupações com o Deus do amor e canta docemente em confiança em Deus. Assim, tentei descrever o estado que o salmista quis dizer por ser como uma criança desmamada. E agora, em segundo lugar, qual é a excelência dessa condição? Por que é desejável ser uma criança desmamada? É excelente em todos os sentidos. Você a conhecerá melhor ao alcançá-la, pois quando estiver desmamado, seus desejos não mais o preocuparão. Controle o desejo e você terá eliminado a raiz de metade de sua tristeza. Não sofre com a pobreza aquele que aprendeu a estar contente. Não se inquieta com a aflição aquele que é submisso à vontade do Pai e deixa de lado a sua própria. Quando seus desejos estão dentro dos limites, suas tentações para se rebelar terminam. Você queria isso e aquilo, e por isso brigava com Deus e com seu Senhor, e você raramente estava em bons termos. Ele não escolheu mimá-lo, e você queria que ele o fizesse. E assim, você se inquietava como uma criança sendo desmamada. Agora você deixa isso à vontade dele e tem paz. A luta terminou. Sua alma está quieta e se comporta de maneira adequada. Agora também, seus ressentimentos contra aqueles que o feriram se foram. Você estava zangado com uma certa pessoa, mas sua irritação terminou com seu desmame. Você vê que Deus a enviou para fazer isso, que o perturbou. E você aceita suas palavras duras e ações cruéis como vindas de Deus. E não está mais zangado. Você não chuta e luta agora contra a sua condição e posição. E não murmura mais e reclama dia após dia, como se fosse tratado injustamente. Não, se Deus escolher melhorar suas circunstâncias, você ficará feliz. Se Ele não o fizer, você apenas aceita como está, pois não poderia culpar sua providência. Você dá a seus pensamentos algo melhor do que as coisas da terra, pois agora resolve como Davi fez no Salmo 132, que é muito notável por seguir o salmo que contém nosso texto, porque lá ele prossegue declarando que construirá para o Senhor dos Exércitos. Quando seus próprios negócios estão em ordem e você está desmamado de toda inquietação, preocupação e busca por si mesmo, então você está livre para empreender os negócios do Senhor. Ele fez por você o que você queria e agora você quer fazer algo por ele. Você buscou o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas foram acrescentadas a você, de modo que você está tão feliz quanto os dias são longos em junho. Olhe para os pássaros no inverno. Quando não há uma folha nos galhos, eles se sentam e cantam. E no início da primavera, quando o frio do inverno ainda persiste, eles entoam suas canções mais escolhidas. E ainda não há uma cotovia ou tordo entre eles que tenha 1 hora de provisão guardada. Nenhum deles tem casa ou celeiro, ou junta alguma coisa. E ainda, segundo a interpretação de Martim Lutero de sua canção, eles cantam: mortal, cesse de labor e tristeza, Deus provê para o amanhã. Feliz é o homem que chega a essa condição, que Deus nos leve até lá. Quando estamos desmamados, livramo-nos da base de futuros problemas e decepções. Não nos desmamamos de tudo de uma só vez. Uma pessoa aqui foi desmamada da confiança nas riquezas, mas talvez seu coração afetuoso esteja se apegando a algum amor humano, alguma alegria mortal. Bem, irmão, bem, irmã, lembre-se de que onde está seu tesouro, seu coração irá. E se esse tesouro for tirado, seu coração sofrerá. Se confiarmos em um braço de carne, fazemos uma vara para nossas próprias costas.
você nunca se apoia em um homem ou mulher e se afasta da confiança simples em Deus sem que esteja preparando para si mesmo uma provação. Pode ser na traição daquele em quem você confiou. Certamente será se você viver o suficiente na morte daquele ente querido. Pó ao pó e cinzas às cinzas será o fim de toda alegria terrena. Se um edifício se apoia em um contraforte, se esse contraforte for removido, ele ficará enfraquecido. Mas se ele pudesse sustentar sozinho, sobre sua própria fundação, então ele se mantém firme. O homem que depende apenas de seu Deus e cuja expectativa vem dele, não tem metade das ocasiões para problemas que tem aquele que se apoia aqui e ali e se apoia em 50 lugares, pois cada suporte terreno será a causa ou ocasião de angústia em algum momento ou outro. Tem muito a dizer sobre esse ponto, mas meu tempo acabou. Vou apenas fechar com a última indagação, que é esta: esse estado é alcançável? Certamente. Davi disse: minha alma está como uma criança desmamada. Ele não disse que esperava que fosse assim. Certamente podemos chegar onde Davi chegou, pois ele era um homem com paixões semelhantes às nossas. Nenhuma conquista na graça deve ser vista como o monopólio de um homem ou de uma era. De fato, temos mais vantagens do que o salmista, pois ele viveu sob uma dispensação muito mais pobre do que a nossa. Agora, os portões do céu estão abertos de par em par, e os tesouros e os celeiros de nosso José Celestial estão livres para todo Israel. E se estamos de alguma forma limitados, certamente não é no Senhor. Ele não nos restringe. Davi disse: minha alma está como uma criança desmamada. Então, nenhum crente aqui deve se contentar até que possa dizer: pela graça de Deus, fui levado à mesma condição. Essa santidade desmamada do coração é possível em quaisquer circunstâncias. Os pobres frequentemente a alcançaram. Vi esta semana uma pobre mulher inteiramente dependente do que lhe era dado por outros, confinada ao seu quarto, precisando ser levada de sua cama, atormentada por dores reumáticas, e ainda assim tão feliz quanto o anjo. Ela estava se alegrando e regozijando no Senhor, e um de seus maiores prazeres era sentar-se ao lado da cama por 1 hora, quando sua dor não estava tão ruim a ponto de impedi-la de se sentar e ler 1 ou 2 capítulos. Então seu coração ganhava asas e voava até o céu. Sua alma era como uma criança desmamada. Ela não tinha ansiedades nem inquietações. Aqueles que a atendiam diziam que nunca escapava dela algo como um murmúrio. Ouça isso, vocês pobres. Bem, e vocês que estão em melhor situação podem chegar lá no meio das riquezas, pois Davi era um rei, e ainda assim não permitiu que sua riqueza mundana corroesse seu espírito. Ele era como uma criança desmamada, embora morasse em um palácio. Ele poderia ter acesso aos seios dos prazeres mundanos, e ainda assim estava desmamado deles. Um homem pode estar nessa condição quando é jogado de um lado para o outro e perturbado. Homens de negócios tendem a dizer: é tudo muito bom para vocês, ministros, falarem sobre calma e paz de espírito. Mas se vocês tivessem que vender farinha e pão, ou medir tecidos, ou cuidar de um monte de funcionários, ou entrar em uma grande fábrica e supervisionar um grupo de trabalhadoras, achariam muito difícil. Meus queridos amigos, olhem para a vida de Davi, como ele foi jogado de um lado para outro. Que preocupações, que provações, que mudanças, que alternâncias singulares de condição, e ainda assim, apesar de tudo isso, sua alma era como uma criança desmamada. Você acha que o Evangelho de Jesus Cristo foi feito para ser mantido sob uma redoma de vidro e que ele nos tornaria boas pessoas se fôssemos trancados em um claustro? Não, é uma verdade prática para o dia a dia, destinada a vocês que têm fábricas, a vocês que têm padarias, a vocês que têm lojas. O evangelho que não pode suportar o desgaste da vida cotidiana não vale 2 centavos. E quanto mais cedo você se livrar desse lixo, melhor. Queremos uma verdade que possamos levar conosco para onde formos, que nos mantenha calmos, quietos e equilibrados, porque somos possuídos pelo Espírito de Deus. Que possamos alcançar esse estado feliz e nunca o deixar. Qual é o caminho para consegui-lo? O Salmo nos diz que Israel espere no Senhor de agora em diante e para sempre. A fé florescendo em esperança é o caminho da santificação. A estrada para um espírito calmo e quieto.
Você não pode dizer a si mesmo: não vou mais me inquietar, então esperar nunca se inquietar. Não, irmão. Você deve expelir uma afeição por outra. Uma propensão deve ser vencida por outra. Você está muito pronto para confiar no homem. Confiar em Deus expulsará a confiança carnal. Você está esperando grandes coisas do mundo. Isso é tolice. Espere grandes coisas de Deus e você cessará com esperanças carnais. Você está buscando dia após dia pelo bem deste mundo. Você sente uma ambição de subir. Busque o bem eterno e sinta uma ambição de se aproximar de Deus, e a outra ambição morrerá. Você está preocupado com medos e ansiedades. Venha e descanse sua alma na promessa fiel, e descansando ali, suas ansiedades cessarão. Temo que muitas pessoas cristãs pensem que a fé não tem nada a ver com a vida cotidiana. Elas não esperam encontrar que ela as alivie de ansiedade quanto ao pão e queijo para si mesmas, ou sapatos e meias para as crianças, e todas aquelas pequenas preocupações e inquietações que dizem respeito a uma dona de casa e um pai. Mas, ó, amados, não é assim. Os pagãos tinham seus deuses domésticos, e bendito seja Deus, Ele é nosso Deus doméstico, o Deus de todas as famílias de Israel. O Senhor ouve os jovens corvos quando clamam. Não ouvirá ele seu povo? Os corvos apenas clamam por carne. Um coelho morto ou um pombo é tudo o que querem. Ainda assim, o Senhor vê que suas necessidades sejam supridas. E eu encontro que nenhum pardal cai no chão sem o consentimento de vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esses cabelos pobres, essas coisas pequenas, essas coisas triviais, você nunca será como uma criança desmamada até que deixe essas pequenas coisas com Deus. Pois a criança não tem grandes coisas. As questões de uma criança são todas pequenas. Embora sejam grandes para o bebê, são pequenas para nós. Deixe suas pequenas coisas com Deus. Deixe tudo com Deus. Viva em Deus. Habite em Deus. Não tenha segredos entre você e Deus. Os problemas da vida que mais nos inquietam são as pequenas coisas. Se um homem faz uma longa caminhada, não é a escalada e não é o deslizamento pela encosta íngreme, é aquela pedrinha irritante que entrou no sapato que o incomoda. Ele mal pode vê-la, mas está lá e faz bolhas em seu pé e o deixa manco. Ah, queridos irmãos, levem a pequena pedra a Deus. Peçam a Ele que lide com essa pequena aflição de vocês, pois com Deus não há nada grande, assim como não há nada pequeno. O maior filósofo do mundo, ou o maior rei, se seu pequeno filho tivesse um espinho no dedo, não se sentiria desonrado se abaixasse para tirá-lo com uma agulha. E o Senhor, que faz todas as coisas e chama as estrelas pelos seus nomes, não se desonra quando sara nossos corações partidos. Vá então ao seu Deus e deixe sua alma deixar tudo com Ele, pela fé, sendo feita como uma criança desmamada. Mais fácil dizer do que fazer, diz alguém. Sim, irmãos, é certo pela fé. Mas para a fé é fácil o suficiente. E eu digo ousadamente aqui, às vezes achei mais difícil exercer a fé do que falar sobre ela. Quando confio em Deus e espero que o faça habitualmente, não acho que abandonar a ansiedade e confiar em Deus seja difícil agora, embora costumasse ser. Bendito seja meu Senhor, não posso evitar de crer nele, pois ele me sobrecarrega com evidências de sua verdade e fidelidade. Uma vez que você entre realmente no fluxo da fé, não precisará lutar. A corrente sagrada da graça o levará adiante. Entregue-se completamente ao Senhor Jesus Cristo e à energia poderosa do Espírito abençoado, e você achará doce ficar passivo em sua mão e não conhecer nenhuma vontade além da dele. Que Deus o leve até lá. Se houver alguma pessoa não convertida aqui que não consiga entender tudo isso, oro para que o Senhor primeiro o faça uma criança, e então o faça uma criança desmamada. A regeneração deve vir primeiro, mas a santificação seguirá. Crê em Jesus para o perdão, e então você receberá graça para se resignar à vontade divina. Que o Senhor o desmame da terra e o case com o céu. Amém.